pouquinho, Rê, do currículo, assim, e quantos anos são, qual período, eu acho que qual é fala um pouquinho das matérias, porque eu acho que essa é uma curiosidade das famílias, eu ia né? até te perguntar, a hora que a Bia te fez a pergunta, aproveitando que você estava falando dos programas brasileiro e americano, né? Como é que eles se combinam para que as pessoas possam entender que, na realidade, o currículo da Mizu, ele vem complementar, né? Então, matérias como matemática ou física não são preciso cursar. Por que não? O que acontece? Imagina, então vamos lá, vamos fazer assim, o seguinte raciocínio. Se um aluno lá nos Estados Unidos está cursando high school, lá, ele vai fazer um curso de 4 anos, né? Vamos pensar que o nosso ensino brasileiro, ele é um ensino de 12 anos, entre Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, certo? O aluno começa no primeiro, vai até o 9º, depois ele vai para a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, totalizando 12 anos de educação fundamental mais ensino médio. Lá nos Estados Unidos também são 12 anos. Porém, os segmentos acabam sendo divididos de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eles têm lá do 1º ao 5º ano, é o que eles chamam de elementary, né? Que seria equivalente ao nosso Fund 1. E o que seria equivalente ao nosso Fund 2, eles chamam de middle school, de 6º ao 8º ano, e de 9º até o que eles chamam de 12º ano, porque eles não param a nomenclatura, né? Eles chamam de high school. Então, o que acontece? Para um aluno cursar o high school lá, ele vai ter que cumprir requisitos de graduação em várias áreas de conhecimento, assim como aqui no Brasil. Ele vai ter que ter as ciências, ele vai ter que ter a matemática, a educação física, a arte, os estudos sociais, e a gente tem essas disciplinas distribuídas no nosso ensino brasileiro. Várias dessas disciplinas também são necessárias para se graduar num high school nos Estados Unidos. Quando essas disciplinas estão presentes já no currículo brasileiro, por isso que a gente chama de dual diploma, de diplomação dupla, porque a Mizu tem, enquanto uma escola credenciada do estado do Missouri, nos Estados Unidos, ela tem que preencher requisitos de graduação para poder emitir um diploma. Como que ela faz isso? Alguns desses requisitos são preenchidos com o currículo brasileiro, com aquilo que o aluno traz do currículo brasileiro. Ele faz matemática, ele faz ciências, ele faz estudos sociais, educação física, arte, enfim, ele traz isso tudo do currículo brasileiro. Nós convalidamos, fazemos uma equivalência de acordo com nota que o aluno teve, com o aproveitamento que ele teve, a gente traz e preenche requisitos de graduação com o currículo brasileiro. Em paralelo, ele faz as disciplinas do currículo americano, que não são disciplinas do currículo brasileiro, mas que também vão ajudar a preencher aqueles requisitos de graduação. Então, disciplinas convalidadas do currículo brasileiro, desde o 9º ano até a 3ª série do ensino médio, que seriam os anos equivalentes ao high school nos Estados Unidos, mais o currículo americano, cursado dentro do singular em paralelo, vão preencher requisitos de graduação. Como que se faz esse currículo americano? Então, ele é feito em 3 anos, né? Então, o aluno cursa disciplinas ao longo de 3 anos. Então, ele cursa normalmente iniciando no 9º ano, depois ele faz o 2º ano na 2ª série do ensino médio e o 3º ano o 2º ano na 1ª série do ensino médio e o 3º ano de high school na 2ª série do ensino médio. Quais são as disciplinas? Então, ele começa com 2 componentes de composição e literatura, que a gente chama de Component 1A, Component 1B. Essas 2 disciplinas, elas dão uma base muito forte linguística para esse aluno, inclusive de estrutura de redação, de organização, de pensamento crítico, que vão servir para todas as outras disciplinas de high school que estão por vir, e também dá uma base forte para o currículo brasileiro também. O aluno, ele aprende a escrever no high school. E aprende a escrever em outra língua, em outras línguas. Que ainda é mais difícil, né? Os nossos alunos de high school, eles têm notas excelentes em Enem e redações de vestibular, porque eles escrevem muito. E eles transferem essas habilidades. Esse é um ganho que eu falei, além daquele que é o esperado, né? Exato. Então, eles transferem essas habilidades de escrita para qualquer língua, inclusive o português, nas redações de vestibulares aqui no Brasil.
E aí, nesse primeiro ano, ele vai fazer o primeiro componente de oratória, que é Speech One. Que eu acho bárbaro. Que é muito legal. Muito legal. Esse aluno, ele aprende a falar em público. Isso é uma habilidade tão importante hoje São em dia para habilidades tudo. importantíssimas. Então, o falar em público, a postura, perceber a sua audiência, organizar aquele discurso de acordo com o objetivo do seu discurso, né? A sua linguagem corporal, o contato com os olhos, tudo isso faz parte de uma trilha de oratória que começa já no primeiro ano de high school com o Speech One. Eles começam com discursos um pouco mais simples, conforme eles entregam esses vídeos para eles, de novo, isso eles é muito interessante, né, Renata, que eles gravam. Conta um pouquinho dessa parte do speech. Eles têm os discursos que eles têm que desenvolver dentro do curso. Isso é desenvolvido com o professor aqui do Brasil, de acordo com vários critérios que são estabelecidos, que são alinhados entre o professor lá da universidade e o professor de sala de aula que trabalha a disciplina com os alunos presencialmente. Uma vez que eles chegam no produto final, que normalmente é um vídeo, né, que atende a todos os critérios, esse vídeo ele é subido na plataforma e o professor de lá recebe esse vídeo, assiste este vídeo, vai avaliar o que o aluno produziu de acordo com aquilo que foi pedido naquele discurso e vai dar um feedback construtivo para que aquele aluno melhore para os próximos, as próximas tarefas que ele vai ter dentro do curso. Então, não é uma apresentação, ele faz várias apresentações, elas vão de menos complexas para mais complexas. Isso também é verdade dentro da trilha de oratória, que é composta por 3 disciplinas que vão ser feitas ao longo de 3 anos. Então, isso é algo muito legal, que esses alunos vão desenvolvendo e vão aprendendo a ter aquela segurança de falar em público. Hoje, a gente sabe que muitos processos seletivos dentro do Brasil requerem que esse aluno passe por uma entrevista. Sim, a entrevista acaba sendo mais importante que tudo, do né? que até a prova de vestibular, ou que ele fez de conhecimentos gerais que ele fez. Então, uma entrevista ou uma apresentação, ou até uma redação, quando a gente já falou um pouquinho de redação antes. Então, isso tudo ajuda esse aluno a se preparar, inclusive, cada vez mais para processos seletivos no Brasil, porque eles estão mudando, né? E precisam mudar. A verdade é que eles precisam mudar. E o high school também ajuda bastante com isso. Outra disciplina que é feita no 9º ano é a disciplina de Health, que é uma disciplina que é a disciplina de saúde, onde o aluno ele trabalha o triângulo de saúde. Então, a saúde mental, a saúde física, a saúde alimentar, ele vai entendendo. Então, a saúde física, a saúde mental e a saúde social. A gente está falando de adolescentes de 9º ano, ou, né, são quase jovens adultos, mas ainda vivendo uma fase de adolescência que é cheia de curiosidades, que é cheia de perguntas, que é cheia de questões, de dúvidas, exatamente. Então, esse curso de Health é um curso que os alunos gostam muito, porque abre um espaço de discussão em sala de aula, né? Obviamente, um espaço de discussão assistido, onde eles vão falar de vários assuntos e eles vão colocar objetivos muito importantes, que eles podem levar para o resto da vida deles. Então, eles aprendem, por exemplo, que é uma alimentação saudável, eles constroem um cardápio saudável, os alunos levam esse cardápio para casa, fazem a família inteira entrar no cardápio saudável, é uma coisa muito legal. Legal. Então, isso é muito legal como o high school traz a interação com a família também. Existem várias disciplinas que explodem mesmo a sala de aula e acabam dentro de casa. Um aluno vai aprender o que é uma alimentação saudável, ele vai chegar em casa, ele vai conversar com a família, ele vai começar a fazer escolhas mais interessantes, né? Ele faz um plano de exercício físico, que é super importante também. Ele fala sobre redes sociais, ele fala sobre questões psicológicas e mentais da adolescência, depressão na adolescência e tudo mais. Ele começa a perceber sinais que muitas vezes os levam a ajudar um próximo, ajudar um colega que pode estar passando por um momento que não é tão legal. Isso também tudo isso dentro de uma matéria, né? Então, disciplina. assim, são algumas, né, que você vai falar, mas
Você vê a grandiosidade, né? Só cada matéria, se ela for explicar cada matéria, o que tem de coisa, né? O que tem é muito rico. É um programa muito rico. Então, vai muito além do que meu filho vai estudar fora, seria bacana fazer um high school. Quer dizer, não é bem só mesmo porque a gente sabe que a minoria dos alunos que fazem o high school, de fato, olha só que tentam estudar fora do país ou vão fazer uma faculdade. As limitações são várias. Muitas vezes, financeiramente não é viável, ou aquele aluno não está pronto para morar em outro país, longe da família. Enfim. Mas esse é um erro comum que as pessoas pensam. Acham que o high school é só apenas para quem quer. Foi bem colocado isso, Bia, porque é um pensamento comum. É comum, mas ele é um e não é real. Ele não é real. É óbvio que se o aluno tem essa vontade de estudar fora, ter um high school, fazer diferença. Diploma Nós vamos de até falar disso, né? Tendo cumprido isso do país dele, né? Mostra que esse aluno é extremamente preocupado com a sua educação, com as suas conquistas. Ele trabalha, ele corre atrás. Mostra que vai ter uma formação acadêmica diferenciada. Mas que não é só isso, né? Não é só muito além. Né? Mesmo porque, como você falou, o sistema até de entrada de faculdade está um pouquinho diferente. Agora, em algumas faculdades já está mudando. E a valorização do aluno como aluno, dessa carreira de estudante, está sendo diferente, né? Então, ele precisa mostrar mesmo uma carreira. O que o high school diz sobre você, né? Então, assim, eu fui além, né? Eu dei aquele passo extra. Eu corro atrás. Eu tenho objetivos e eu corro atrás. Isso é o que um curso de high school, tendo sido feito aqui do Brasil, vai contar para qualquer instituição. Inclusive aqui no Brasil, né? Existe uma tendência a instituições brasileiras, faculdades de ponta no Brasil, começarem a cogitar a possibilidade de aceitar diplomas internacionais na entrada nas faculdades aqui no Brasil. Não precisa fazer vestibular. Eu não sei exatamente como que isso se configuraria, porque a gente está nos inícios. Mas já começou, né? Essa tendência já começou. Então, a gente não pode dizer nada agora, mas não seria nenhuma surpresa se, a partir do próximo ano ou de outro ano, a gente soubesse de instituições aceitando, por exemplo, um diploma de high school, validando, para um aluno iniciar uma faculdade aqui no Brasil. Sem ter que prestar o vestibular. É uma tendência isso. Mas por quê? Porque isso mostra que esse aluno está apto, ele está pronto, ele é academicamente maduro para isso. Isso quer dizer que se um aluno não faz high school, ele não vai ser... Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Mas se o aluno fez o high school, quer dizer que ele é academicamente maduro, né? Mas continuando nas trilhas que a gente estava falando, só para não parar só no primeiro ano, mas rapidamente, quando ele vai para o segundo ano, ele continua aquela trilha de composição e literatura, reforçando cada vez mais o uso da língua, trabalhando a língua inglesa da mesma forma que a gente trabalha a língua portuguesa no Brasil. Ele não é uma língua inglesa como língua estrangeira, ele trabalha a língua inglesa de uma outra forma. Então, ele lê livros de literatura da língua inglesa, como Romeu e Julieta, Odisseia de Platão, enfim, ele trabalha essa literatura. Ele vai depois continuar, então, a trilha de oratória com Speech 2, que vai, mais uma vez, vai trazendo modelos diferentes de discurso, vai trazendo novas experiências e vai cada vez mais ampliando essa gama de conhecimento na oratória, que é tão importante, né? Nos dias de hoje, cada vez mais. Para a vida profissional. Para a vida profissional. E ele faz história americana, que é muito interessante. Ele faz um ano todo de história americana, onde ele vai olhar e vai aprender a história contada por quem viveu a história, né? Então, é diferente. Aqui hoje no currículo brasileiro, a gente tem duas disciplinas. A gente tem História do Brasil, né? E a gente tem História Geral, né? Então, por que a gente tem História do Brasil e História Geral? Porque a História do Brasil vai ser contada com detalhes, ela vai ser contada, né, para brasileiros, né? Então, é uma maneira da gente ver a história americana com esse mesmo foco. Então, vai ser uma história americana, de um currículo americano, contada
por americanos, né? E isso dá para esse aluno visão é diferente, uma né? visão completamente diferente. Inclusive, ele trabalha muito pensamento crítico, porque quando a gente entende a história de um povo a fundo, a gente entende o porquê daquele povo ser daquela forma. Sem dúvida. Né? E isso acaba trazendo uma visão de mundo muito legal. Thinking skills, né? Outra vantagem grande que os nossos alunos Exatamente. que fazem high school desenvolvem durante o esse tempo processo, todo, né? O tempo todo. E aí vem o último ano de high school, onde ele faz o último componente de composição e literatura. Ele vai terminar a trilha de oratória com um debate, que é espetacular também. Outra característica muito importante para o mundo atual. Muito. Porque quando você debate, você tem que... Aprende a olhar a visão do outro. Exatamente. E a respeitar a visão do outro. E você tem que balancear os prós e os contras. Quando você vai defender uma causa num debate, você não tem que pensar só naquilo que você está defendendo. Você também tem que pensar no que o outro pode trazer e de que forma que você vai rebater aquilo que é trazido. Então, isso é uma coisa espetacular. Envolve uma habilidade muito importante para os dias de hoje. Muito importante. E ele vai fazer economia e marketing, que são disciplinas que trazem, obviamente, noções básicas de economia e de marketing. Então, o aluno consegue se posicionar enquanto produtor e consumidor eficaz numa sociedade onde ele vive. São disciplinas incríveis. Muitos dos nossos alunos de high school acabam optando por seguir numa faculdade e fazer economia ou fazer debate, justamente por essa introdução que eles tiveram nessas disciplinas de high school. Então, é muito legal. É um curso muito pensado, é um curso muito intencional, vamos assim dizer. Ele traz uma intencionalidade de experiência e de ganho de habilidades que é muito pensada, né? E eu acho que isso é algo... É um diferencial dele, diferencial, né? Muito grande. Com uma instituição que está de olho muito pertinho, muito próximo daquele aluno que está aqui em outro país, né? Mas eles conhecem cada aluno, eles conversam com cada aluno, eles se preocupam com a experiência que cada aluno tem. Não é só um nome, né? É isso que é legal. E eles ouvem muito o que as escolas trazem. Cada escola tem sua particularidade, tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades, as suas realidades, né? E isso é também levado.